Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, minha convidada especialíssima. Porque está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021, janeiro de 2021. Não sei se vocês lembram, mas janeiro de 2021, mundo pandêmico ainda, Donald Trump tinha perdido a eleição e no primeiro Provocação de 6 de janeiro de 2021, eu entrevistava a Cristina Meneghello, do IFISH Unicamp, falando de patrimônio, ela que estreou aqui o Provocação. Eu até falo para ela, né? Eu brinco, Cris, você é a fada madrinha do Provocação. Deu certo porque você que estreou. E aí a gente estava ali numa live onde tinha milhares de pessoas ao vivo e de repente os telespectadores começaram a escrever no chat, porque era ao vivíssimo, e enquanto invadiam o Capitólio. Então ninguém começou a prestar mais atenção na aula, na conversa. Nossa. Mas tudo para dizer que desde 2021 o Provocação existe, entre outras coisas, para discutir aquilo que são os regimes de verdade, historicidade, porque as coisas são o que são. Elas nem sempre foram assim. Que genealogias perigosas são essas, ou necessárias são essas para a gente entender que as coisas mudam e que não há uma imanência universal da condição humana, de um pensamento imutável. E por isso que a Provocação Histórica existe, para narrar e expurgar um pouco também dos demônios autoritários que permanecem do passado no presente, com grandes figuras da nossa história, historiografia, arte, cultura. E eu lembro que eu entrevistei lá no começo ainda, quando era tudo à distância, sem estúdio, uma grande intelectual brasileira, uma das minhas pessoas assim preferidas do mundo quando eu penso sempre que ela faz por aí, sempre, né, muito generosa, viajando por esse país e por esse mundo, dando palestras, aulas, falando dos seus trabalhos de longa data, desde os anos 1970, 1980, quando era uma estudante, depois fazendo um mestrado pioneiro na Unicamp. Ela, que é especialista, entre outras coisas e causas, em Michel Foucault, que esse ano faria 100 anos, 1926, 2026. Ela é minha convidada especialíssima, agora presencialmente aqui no estúdio do Provocação Histórica, Margarete Rago. Luzia Margarete Rago, tem um nome anterior, né? Muito obrigado, minha querida. Obrigada a você pelo convite. Que alegria. Imagina, eu que estou feliz de estar participando e surpresa com o espaço. Não imaginava que o espaço fosse tão amplo, diversificado, elaborado. Olha, impressionante, parabéns, né? Tá que tá, hein? Tá que tá. Desde 2022 tem esse bonito, estúdio. Sim, e aí está sendo ampliado. E bem ocupado. Bem ocupado. Esse aqui, né? E bem ocupado. Isso que é fundamental. Eu fico impressionado, né? Eu faço Provocação Histórica há 5 anos. Que canal progressista banca um programa de história durante uma hora, trazendo Margarete Rago. Eu falo, só existe isso aqui no Provocação Histórica. Eu nunca fui chamada por aí. Margarete, tá vendo? Fica a dica aí, né? Tá bom. Mas vamos lá. A gente, entre outras coisas e causas, temos que falar desses... São 100 anos dessa figura aqui, Michel Foucault, um filósofo no canteiro da história. Você é historiadora e você é especialista. Primeiro assim, né? Para o nosso grande público, para além dos historiadores, por que ainda Foucault e como surgiu o seu interesse ali nos anos 70 pelo Foucault? Posso contar, sim. Eu sempre digo o seguinte, eu não sou a pessoa que mais conhece Foucault no Brasil, eu sou a pessoa que mais ama Foucault. A relação é diferente, não é uma relação apenas intelectual, é uma relação existencial. Porque o Foucault caiu na minha vida num momento muito difícil, que foi os anos de chumbo. Então, eu tinha me formado em História, os meus professores queriam que eu fosse fazer pós-graduação nos Estados Unidos e a gente não queria o imperialismo americano, né, essas coisas. Eu queria ser uma militante de esquerda, revolucionária, e o mundo acabou, né? Todo mundo foi preso, a ditadura se afirmou, os anos de chumbo, e assim, eu fiquei muito sem rumos, entendeu? E aí eu fui fazer filosofia, eu tinha me formado em História, eu fui fazer filosofia na USP, e lá eu ouvi falar de um homem, eu não entendia nada o que esse homem falava, o Foucault, o tal de Foucault, ninguém entendia nada. Como assim, discurso no evento, discurso é materialidade? Como discurso é materialidade? Como assim? Né? Do que ele está falando? Sexualidade tem história? Loucura tem história? O que é isso? Então, assim, ninguém entendia nada. A esquerda, na época existia um pensamento crítico que era o marxismo, né? Então, era profundamente crítica e resistente a qualquer
outra forma de pensar. E aí hoje a gente sabe que era a filosofia da diferença entrando. Sim. Os professores sabiam, não é? Certo. Eu fui aluna de Leon Kossovitch, fui aluna de Renato Giannini Ribeiro, Milton Meira, eu tive Maria Silvia Carvalho Franco, então professores muito brilhantes. E aí eu fui ficando muito impactada com esse pensador, mas a minha relação com o Foucault foi lenta, entendeu? Na verdade, eu fui descobrindo aos poucos, e quando eu fui fazer pós-graduação na Unicamp e fui pesquisar os anarquistas na história de São Paulo, que é o movimento operário no início do século em São Paulo, no início do século XX, né? As fábricas estão nascendo, vêm os italianos, anarquistas, portugueses, espanhóis. Aí eu comecei a pensar que engraçado, eles estão fazendo a mesma coisa. Aquele filósofo está fazendo uma crítica de micropoderes, esses anarquistas estão mudando tudo. Então, na prática, propondo outro tipo de educação, outro tipo de cidade, tudo que está nascendo eles estão criticando e propondo outras possibilidades de ser. E o Foucault está fazendo uma crítica dos micropoderes. Aí eu fui ficando muito surpresa com o Foucault. E aí a coisa não parou, não é? Aí foi. E também eu acho que, assim, em se tratando de... Aí começou a nascer a história das mulheres, né? E feminismo e tal. E acho que quem nessa época falava em sexualidade? E para as mulheres, o mundo... Eu sempre brinco assim, não é? Brinco não, eu estou falando uma coisa que todo mundo sabe. Quando você classifica os homens, você classifica pelo trabalho. É o trabalhador e o vagabundo, não é? As mulheres não é a trabalhadora e a vagabunda, é a do lar e a... Meretriz. Meretriz, é a prostituta. Então, é pelo sexo. Então, falar das mulheres implica trazer a questão da sexualidade, do corpo, muito diferente de falar dos homens, vinculando ao proletariado, ao trabalho, não é? Como a gente, então, estava acostumado. Quer dizer, trazer a história das mulheres implicou ter outros conceitos, outros olhares. E quem que falava, quem que tinha, estava nascendo, história da sexualidade em 1976. Não é? Ainda não tinha aparecido os outros volumes, que apareceram em 84, quando ele morreu. E o último, o volume 4, apareceu em 2017, na França. Né? Ou 18, por aí. No Brasil foi em seguida, 2020, mas é agora. Né? O volume 4 da história da sexualidade, ele morreu em 80. Quer dizer, qual é essa resistência? Morreu em decorrência do vírus da AIDS. Qual é essa resistência tão grande a um autor que simplesmente propunha olhar para lugares onde a gente nunca tinha olhado? Né? Quer dizer, a tese dele de doutorado não foi recebida na França, bem recebida, porque era história da loucura, e disseram que loucura não tinha história. O que é natureza não tem história. Quer dizer, foi um momento de muita mudança. E eu tinha estava nos 20 anos nessa época de muita mudança, que é os anos 70 no Brasil. Sufocada pela ditadura. E aí apareceu Foucault, Deleuze, e a gente, que não sabia nada do Nietzsche, porque Nietzsche era excomungado, começou a falar, nossa, olha o que esse homem está falando. Porque eles retomam o Nietzsche, né? Retomam o Nietzsche, e o Nietzsche, o super-homem do Nietzsche não é o Superman, né? É outra possibilidade de ser homem, outra humanidade. Meu Deus do céu, como você joga no lixo uma pessoa que está falando uma coisa dessas? Então, assim, eu acho que conforme eu fui fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, conheci os franceses, a rede se ampliou e os professores que estudam ainda. Enfim, em 1999, nós criamos uma rede de colóquios Foucault, de Foucaultianos, que agora vai fazer o próximo colóquio, 14º, em Salvador, na Bahia. E o ano passado, em 2020, a cada 2 anos. 2025 foi feito na Unicamp, entendeu? E é uma rede internacional que tem norte-americanos, italianos, argentinos, os argentinos brilhantes, uruguaios e gente do Brasil. Então, foi assim, uma coisa que foi crescendo também. E, assim, e tem a outra coisa que eu gosto de falar da minha relação com Foucault. Nunca me decepcionou. Tem autores que me decepcionaram, então, assim, meio que... Você começa naquela empolgação e vai na descendente. Desceram degraus, porque fez um comentário, você fala, mas por que esse intelectual tão brilhante faz que inveja é essa, né? Que comentário feio. É que o Foucault também, será que tivesse ficado mais velho ia ficar mais conservador ou não? Eu acho que não, acho que é Você acha que ele foi ficando mais subversivo? É um estilo de vida, é uma opção, enfim, uma pessoa que escolheu outros rumos na vida, entendeu?
Eu achei engraçado, o companheiro dele contou que um dia contou que Foucault ficava na biblioteca o dia inteiro, sábado, domingo, feriado, não tinha essa, não se incomodava. Eu entrava às 8 da manhã, saía às 7 da tarde. Eu falei, cada um é um, né? Agora, o que eu acho... Então, eu nunca encontrei o Foucault. O Foucault veio 5 vezes ao Brasil, 65, né? Depois voltou em 73, 74, 75, 76, que foi o ano que eu entrei na filosofia da USP. Só que ele foi só para o Norte e Nordeste, ele não veio para São Paulo. E eu também acho, né? Nisso eu também fiz terapias psicanalistas, psiquiatras desde essa época. Né? Também me ajudaram muitíssimo, né? E eu penso que eu não teria enxergado o Foucault. Eu teria visto um intelectual francês de terno e gravata. Então, eu não teria enxergado o Foucault naquela época, não tinha olhos para isso, não tinha conceitos, não tinha... Mas um dia eu li uma frase do Deleuze. O Deleuze tem um livro sobre o Foucault em que ele diz assim, o Foucault não era uma pessoa. Aí eu adorei. O Foucault era um gás. Quando ele chegava, o gás se espalhava. Fazia um... Eu falei, isso. Era uma comoção. Então, eu adorei, assim, é um campo magnético. Eu falei, para mim é isso, entendeu? Então, quando ele morreu, eu não achei, para mim eu estava descobrindo o Foucault. Ele não morreu. Eu não conhecia a pessoa. Sim. Nunca morreu, tá aí. Impressionante, lindo isso. E ele é muito... Eu acho que é uma pessoa que me impactou muito nesses... Desde 1970 e poucos, né? São 50 anos, né? 50. E além das reflexões, das questões que ele coloca, que para mim foram respostas, eu acho que tem isso, ele me salvou de uma certa maneira, me ajudou a dar respostas. Eu acho que ele é literário, os textos dele são bonitos. Poético, Poéticos. Né? O que é o heterotopia? O que é aquilo? Então, assim, corpo tópico? Quer dizer, um cara que circula entre arte, ciência, literatura, não é? E numa época em que a geração dele é 20 anos mais velha do que a minha, não é? Numa época em que o mundo era muito esquadrinhado, né? Era muito quadradinho, cada um na sua bolha, na sua caixinha, e que se você era historiador, você não tinha nada a ver com geógrafo, muito menos com psicanalista, não é? Pois é. E hoje, no nosso grupo de pesquisa, tem psicanalista, tem de tudo. Historiador, tem tudo. Porque não tem como você fazer história da subjetividade, por exemplo, sem falar com um psicanalista. Ele é especializado nessa questão. Se vai falar em espaço, história do espaço, geógrafo, arquitetos estudam o espaço urbano, o espaço não sei o quê, não é? Então, assim, hoje, eu acho que... E também eles são ligados à história hoje. Eu acho que hoje já não é mais aquela época de um mundo tão... monolítico, né? Demais. Por falar nisso, Margarete, professora Margarete Rago, professora da Unicamp, pioneiríssima, onde inclusive fez essa dissertação de mestrado que se tornou um clássico da historiografia, tanto para a história das mulheres, da cidade, da classe trabalhadora, né? Das crianças. Das crianças, quer dizer, que é esse livro do Cabarel lá, que ela me contava aqui, né, da história do livro, que está na sua... Que edição já é? Quinta edição. E que ela demorou, o quê? 30 anos para pôr o subtítulo anarquista aqui. Por que isso? Resistência anarquista. Porque havia muita resistência ao anarquismo. Ao anarquismo, né? Um conservadorismo, né? E aconteceu que eu cheguei na Unicamp e tinha sido fundado o arquivo Edgar Loenrot. E o Edgar Loenrot é um anarquista e tinha um material de anarquismo e eu não conhecia nada e fui pesquisar aqueles jornais operários de São Paulo, do Brás. E aí eu comecei a ler e fui me espantando tanto, porque assim, tinha um artigo sobre uma greve de um outro, um gráfico, um não sei o quê, um operário, e do lado tinha um artigo de uma mulher dizendo o prazer sexual das mulheres. Eu, 1904? Pode isso, não né? É a minha geração, da década de 70, que a gente ouviu falar em amor livre, é do século XIX. Aí eu comecei a pesquisar, né? O casamento monogâmico indissolúvel é um absurdo. Emma Goldman, né? Eu também achava, mas assim, eu não conhecia Emma Goldman, eu não conhecia a história do anarquismo. E aí eu fui... E aí nos jornais operários existia uma mulher chamada Maria Lacerda de Moura. Incrível, não é? Ela escreve um livro chamado A Mulher é uma Degenerada, de 1924. Aí eu descubro que ela está dialogando com o Cesare Lombroso, que diz que as prostitutas são mulheres que nasceram com quadril grande.
a testa curta, os dedos. Caramba. Ele tem uma tipologia... Fazendo um determinismo biológico para... É o pai da craniometria, né? Os negros são inferiores porque o crânio, os indígenas, né? E as mulheres, né? E ganhou uma rua em São Paulo, né? Rua Cesare Lombroso, e tem um shopping, né? O Lombroso Mall. Isso que é a toponímia da barbárie, né? Então, meu amigo, é claro que o Foucault é muito criticado. Deu para entender, né? Claro. E por falar nisso, eu sei que estava aqui provocando você nos bastidores, essas histórias que a posteriori aparecem, inclusive de um outro regime de visão da sexualidade, a respeito da vida pessoal dele, os casos, né, as transas, os encontros, ele sendo cancelado. O que você tem a dizer sobre essas coisas? Olha, eu acho assim, quer dizer, eu acho lamentável. O que eu posso dizer é lamentável, porque exatamente ele está fazendo a crítica de uma... A questão dele é porque o sexo virou rei nas sociedades ocidentais, ou seja, no mundo burguês. Quer dizer, então uma pessoa que se chama de esquerda e tem essa cabeça, então ela não entendeu que a cabeça dela é burguesa. Ele está fazendo a crítica do pensamento da identidade, da lógica da identidade, de um pensamento burguês que, não é, que se tornou hegemônico e diz que a mulher, a prostituta nasceu assim. Ela nasceu para isso. O pobre nasceu para ser mendigo, para morar na Cracolândia, porque ele gosta. Ele não gosta de trabalhar. Né? Quem mora na Cracolândia, os moradores de rua são pessoas que não gostam de trabalhar. Não é isso? Você ouve. Eu ouço as pessoas falarem isso. Está no imaginário geral, né? Quer dizer, uma pessoa... Então, não entendeu nada, porque o Michel Foucault está fazendo exatamente a crítica e dizendo por que na Grécia Antiga o sexo não era importante. Era mais importante saber como a pessoa se alimentava do que com quem ela transava. Então, não tem essa noção. Não tinha essa condição de... Aí ele vai perguntar de onde vem. Por que no século XIX você tem Lombroso e teoria da degenerescência e o sexo dividindo a humanidade, não é em proletariado e burguesia, né? É homossexuais e heterossexuais. E não é apenas uma divisão da humanidade, é uma hierarquização. Porque até recentemente, heterossexuais mandavam nos homossexuais que eram inferiores. Não poderiam ser reitores, não poderiam ser presidentes, governadores, nada disso, né? Agora tem o movimento trans, enfim. Mas em 1960, na época que o Foucault escreve, 70, 60, 70, essa crítica não existia. Horas, o Foucault vai fazer essa história do sujeito e vai mostrar que isso vem com o cristianismo, não é? Vem com um homem chamado Agostinho, que se tornou santo. Santo Agostinho. Santo Agostinho, que inventou o pecado original, né? Na verdade, depois ele mesmo vai falar que quem inventou o pecado original é anterior, é o Tertuliano, que brigou com a igreja e não virou santo. Então, quem ficou famoso... Foi Agostinho. Mas qual é a história do pecado original? Eva, a mulher, sucumbe aos encantos da serpente e leva Adão à perda também. A perdição. A perdição. Então, é o pecado original. Diz o Foucault, lendo o Agostinho diz, havia sexo no paraíso, mas era comedido. Aí vem o diabo no corpo, vem a serpente, instaura o diabo no corpo da humanidade, né? Aí o sexo destrambelha e Deus dá um castigo ao homem. Eu estou repetindo o Santo Agostinho, hein, que o Foucault cita. Não é o Foucault que está falando, ele está citando. E o Santo Agostinho vai dizer que o castigo que Deus deu ao homem foi a perda do controle do corpo. Portanto, existe uma coisa chamada ereção involuntária. Lembrando que nessa época ainda se acha que homem e mulher têm o mesmo corpo. A diferenciação do corpo homem e mulher vai aparecer, Thomas Laqueur é o autor que estuda isso, no século XVIII. Antes disso, quando se estudava o esqueleto, era tudo masculino, porque era tudo igual, era uma coisa só. É só depois que essa divisão, entendeu? De gênero. Então, agora, o castigo que Deus dá, que é a ereção involuntária, é uma grande humilhação. Porque para os gregos, que não eram cristãos, você sabe de si. Você tem o domínio de si. Claro, você precisa de um médico, você precisa de um professor, mas não de pastor. É diferente. O poder pastoral. Você não tem o diabo no corpo. Né? Quer dizer, com o pecado original e esse castigo, significa que você não sabe mais de você. Você não sabe se é você que está falando ou é o diabo que está dizendo para você falar. Você não sabe se é você que está querendo ou se é o diabo que está produzindo seu desejo. Aí o poder pastoral se instaura
E o Foucault vai dizer, ele sai da igreja e cai no mundo. Maravilhoso, não é? Impressionante. Quer dizer, então, para alguém... Ele se laiciza. Ele fala assim, eu acho a história da sexualidade uma chatice. Ele tem um texto que ele fala, é tudo muito... Eu não estou fazendo história das práticas sexuais, eu estou fazendo uma história para dar com a relação. Porque é o sexo que se torna definidor da identidade. Por que você divide a humanidade em homo e heterossexuais? Porque não é por outros critérios. E isso é histórico. Isso, o século XIX dá bases científicas, os médicos, o direito, né? Enfim, doutor Lombroso da vida, mas eles se apoiam no cristianismo. E se você pensar bem, nós vivemos em que século? Pois é, parece que a gente ainda está no longo século XIX. Sim, mas nós estamos num tempo religioso, concorda? Sim. O nosso tempo não é laico. Ele continua religioso. Quer dizer, o nosso mundo começou no século I, é o cristianismo, né? Antes não existia nada. Impressionante, né? Isso é longa duração, né? Falo, gente, eu levei um choque, porque eu estava lendo a História da Sexualidade 4, esse que em português, 2020, mas saiu junto, coincidentemente, foi publicado um livro de um americano maravilhoso, esse tinha que vir aqui, um crítico literário, que escreveu um livro chamado Ascensão e Queda de Adão e Eva. E saiu junto. E a Companhia das Letras publicou, traduziu e publicou. Quando eu fui falar para eles, ele já estava pronto, o livro estava saindo. E ele conta a história com muitos detalhes, é maravilhoso. Mas, assim, eu achei muito impressionante porque a gente desconhecia tudo isso, não é? E aí, lendo esse livro do Foucault, o volume 4º, ele cita um tal de Tertuliano, que eu falei aqui que inventou o pecado original. E eu falei assim, mano, eu não tenho muita formação cristã, assim, eu não sei, eu nunca ouvi falar nesse Tertuliano. Fui na biblioteca da Unicamp e achei o livro dele em francês, que era escrito em latim, chamado A Roupa das Mulheres, La Toilette des Femmes, um livro do ano 150, depois de Cristo. Por que um padre está escrevendo A Roupa das Mulheres no ano 150? O que será que ele está falando? Fui ler o livro. Sabe o que ele está falando? As mulheres não sabem se vestir, né? Olha para as mulheres. Só faltava ele dizer, uma está de shortinho, outra está de... Ele inventou essa bagaça. Ele falou assim, as mulheres não sabem se vestir, o que acontece? Os homens traem, coitadinhos. Ou estupro. A culpa é das mulheres. Eles traem. Eles não sabem, você quer o quê? Caramba, tá tudo lá. Então ele sacou a gênese. Só faz 20 séculos que a gente ouve falar que um homem estuprou a mulher porque ela estava de shortinho, ou blusa vermelha, ou decotada, não é isso? Então a gênese está ali, né? E o Foucault trouxe isso. É óbvio que o livro é muito rejeitado por quem não quer críticas ao cristianismo. Não é? Se você tem uma relação com a fé, você não quer críticas a nada. Você acredita que aquilo é. Então, essa é a questão da verdade para o Foucault. Sim. Agora, você produz uma subjetividade fascista, me desculpe. Sim. Não é? Você que é a grande questão, né? Que é a grande questão. E olha o que nós estamos vendo no nosso mundo. Inacreditável. Quer dizer, feminicídio, morte de trans, morte de... Não é? Além dos preconceitos, quer dizer, morte de bicho. Por que alguém mata um cachorro? Caso do Orelha, coitado né? de um cachorro. O Safato, ele acabou de falar, né? Vocês não querem chamar de fascismo o que é fascismo, por quê, né? Claro que é fascismo, não é? Veja esse filme maravilhoso que está passando, Hamlet. Não é o Hamlet, é o Orwell. 2 mais 2 igual a 5. Chama Orwell, 2 mais 2 igual a 5. É uma cena de tortura que o Orwell presenciou, né? Então, assim, é muito impressionante o fascismo cotidiano. E o Foucault, ele está falando disso, ele está fazendo essa crítica dos micropoderes, trazendo a noção de biopoder, biopolítica e tânatopolítica. Então, aí vem um dizendo, ele não falou em necropolítica. Ele falou em tânatopolítica. Que é a história que o Bembe pega depois, né? A necropolítica. Desculpe, cara, mas biopolítica não quer dizer o privilégio da vida, quer dizer que um grupo é privilegiado para os outros morrerem. Sim, então a necropolítica está ali, né? O Foucault fala em bio e tânatopolítica. Ninguém traz isso, né? Então, eu acho que é assim, um pouco de maldade, né? De má vontade. De querer cancelar, porque tem alguns grupos também que... Mas qual é a relação, por exemplo, entre o Foucault pensando esses regimes de verdade... Sim. E o saber-poder depois para a questão das subjetividades, em relação a esses trabalhos mais recentes, tipo da Silvia Federici, que faz uma crítica ao Marx em relação à reprodução? Eu acho que a Silvia Federici é brilhante no marxismo, nas pesquisas dela, mas ela não leu Foucault. Então ela diz que o Foucault é o filósofo do poder.
ela está enganada. O Foucault não é um filósofo do poder. O Foucault estudou o saber para dizer que... Por que vocês acham que discurso é reflexo? Ele está fazendo a crítica da teoria do reflexo. Eu fui formada na teoria do reflexo. Então, eu levei um susto, porque assim, as palavras moldam as coisas. Como assim? Ora, se você pega uma mesa e mostra para um indígena que nunca viu mesa na vida, ele não sabe o que é aquilo. Uhum. Aí você tem que dizer que o nome daquilo é mesa, e que mesa serve para comer, não é para dormir. Ué, o amor entre dois homens na Grécia Antiga não é chamado de homossexualidade. Não tinha esse conceito. Não tinha esse conceito. Quando você tem o seu conceito, não é só que você descreve a coisa, você patologiza. Então, você produz a realidade de que você fala. Por isso, para o Foucault, a palavra, o discurso é materialidade. Sim. Ela não é efeito, ela é... Bom, aí ele vem falar, mas por que vocês acham que o poder está lá e nós aqui? E o poder se abate como repressão? Será? De quem inventou essa ideia? E se o poder fosse diferente? E se nós fôssemos efeitos do poder? Eu me lembro, eu vivi essa época e eu também era uma marxistinha. Pegou pesado aqui com os marxistas. Mas eu era também, eu ficava indignada. Como assim? Imagine, o Marx é Deus, né? É. Aí ele começa a pensar... bom, mas eu entendi muito bem porque eu não queria ser rainha do lar, né? Sim. Eu sou da geração que a mulher tinha que casar, virar mãe, ter filho... E eu não queria, eu queria estudar. Aí você entendeu perfeitamente o que ele estava falando. Eu entendi muito bem o que quer dizer ser produto das relações de poder. E, diz o Foucault, onde há poder, há resistência. Eu sabia muito bem. E não é muito próximo da própria ideia, vamos dizer assim, thompsoniana de história? Está né? muito presente no meu livro. Foucault e Thompson. Mas aí pensando num Thompson, que é um marxista arejado, aí você percebe também que... Mas ele é um crítico do marxismo tradicional. Mas ficar opondo o Marx mesmo e o Foucault, eu acho uma besteira, porque eles são intérpretes da nossa condição. E são importantíssimos, porque assim, eu penso assim, Marx é o século XIX, ele está vendo o nascimento do proletariado, não é? As indústrias, o movimento operário, não é? Ele está participando desse mundo. Então, ele vai estudar fundamental. O Foucault vem um século depois. E o Foucault começa a olhar para quem não foi para a fábrica. Foi para onde? Exatamente. Quem não foi para a fábrica? Foi para o hospício, foi para as prisões, foi para a Cracolândia. Para as Forças Armadas. Não é? Então, o Foucault foi estudar quem ficou de fora. Quem está na margem. Né? Quem está na margem. E relacionando e pensando, será? Mas, para falar disso, esse conceito dá conta de falar... Não é? Por exemplo, quando você pensa na categoria... Vamos trazer um pouco, mais recentemente, a categoria do gênero. Certo. Não é? Pensando, vamos dizer, na Federici... Desculpe, mas é muito limitada, né? Muito limitada. O que eu posso falar? É muito Se a Margareth brilhante. Hago está falando... Não, ela é muito brilhante no trabalho dela, tal, mas jogar... Sabe, esse é um filósofo do poder. Se você só lê um livro, você não está entendendo nada. Fica pasteurizando. É melhor ficar quieta, né? Eu não vou falar do Heidegger, entendeu? Eu conheço pouco, é melhor não falar nada. Quando você conhece pouco, é melhor você ficar quieta. Né? Mas, enfim, quando vem a categoria do gênero, o feminismo vivia, não é? Nessa outra fase que foi 75 para frente, 70, 75 para frente, o feminismo falava a mulher, não tem a mulher. De repente veio um outro feminismo e começou a falar, não, mas não tem a mulher, tem as mulheres. Porque tem até mulher que oprime mulher. Né? Tem fazendeira que oprime a escrava. Então não dá para falar a mulher, ou um sujeito. Quer dizer, o feminismo fazendo a crítica do sujeito, mulher, trouxe as mulheres. De repente veio uma outra turma falando, mas a gente tem que sair do sujeito, porque afinal as mulheres nascem com pai, tem irmão, tem o médico, tem o motorista de ônibus, ela não vive num mundo que é só de mulheres. Nós não estamos numa ilha. A opressão, o ideal de feminilidade que o século XIX traz, a rainha do lar, traz um ideal de masculinidade horroroso também. Não é? Tanto que os estudos de masculinidade, tóxicas, os homens de hoje não são mais masculinos. Tem aquele... Também é programado para isso. Né? Quer dizer, um homem que não pode ter emoções, que não pode usar roupas coloridas, que não pode ter prazer, sentir emoções, que não pode rir, que não pode... que é só da esfera pública e a mulher da privada. O que é isso? Né? Então, e lembrando que a sociedade aristocrática, que a burguesia critica,
O homem usava cabelo comprido, roupas coloridas, salto alto, batom, esmalte. Maquiagem. E o balé, a dança, nasceu para o rei ser elegante. A dança era masculina, ainda não tinha virado feminina, o balé. Depois que... É o máximo, assim, impressionante, né? Ah, não. Você fala, quer dizer, o modelo de masculinidade que eles jogam no lixo, porque eles estão descartando, copiando tudo, né? Pondo babado nas roupas, né? Copiando a decoração, mas matando a aristocracia, né? Você suga e mata, né? Para não dizer de onde vem. Bom, a gente conhece essas estratégias, né? E aí, então você tem um mundo em que você compartilha de tal maneira, que a infelicidade não é só para as mulheres, é também para os homens. Então vem o pessoal dizer, o gênero é uma categoria relacional, sai do sujeito. Você vai pensar que o sujeito se constitui em relações. As mulheres se constituem na relação com mulheres, com homens, com trans, com não sei o quê. O mundo é mais complexo do que a gente estava pensando. Então, essa filosofia da diferença ou das multiplicidades é maravilhosa, não é? Completamente. Quer dizer, você não leu Deleuze? Lamentável. Você não conheceu Barthes? Lamentável. Não conheceu Nietzsche? Eu mesma fico, puxa, por que eu não estudei mais o Nietzsche? Eu não sei tão pouco dele. Chama a Scarlett Moon para dar um curso. Eu vivo falando para ela que eu quero ser aluna dela. Porque, assim, é de uma riqueza... Mas eu sou de uma época em que você não podia ler certos autores porque, entendeu? Eram de direita, eram neoliberais. Ainda não falava neoliberais. Tem toda a teoria da conspiração de que o Foucault trabalhava para a CIA, não tem isso? Não. Tem. Não falam cada coisa. Não. Eu falei assim, que engraçado, né? Ninguém falou que o Marx estudou o Capital porque ele era capitalista, né? Pois é, né? Agora, só o amigo dele. O Foucault estuda o neoliberalismo, ele é neoliberal, né? Aí eu fiquei preocupada, porque eu falei assim, eu fiz um doutorado em prostituição. Pois é, né? Será que eu sou, né? Não sou, não. É no meio, não. Ô, Margarete, maravilhosa, como sempre, aqui. Obrigada. Para pensar a questão saber de si, cuidado de si... Subjetivação. É óbvio que tem uma linguagem acadêmica, mas o que significa isso na prática? Dá exemplos concretos de hoje. Muito fácil, eu acho. Quer dizer, outro dia eu estava pensando assim... Às vezes eu vejo umas mulheres, eu vi umas mulheres prostitutas, né, e eu fiz uma história da prostituição. Eu não fiz pesquisa com prostitutas, ao contrário, minha pesquisa foi feita na faculdade de medicina. De medicina? Porque eram os médicos que estudavam as prostitutas. Os discursos e... os médicos iam o Estado dava como trabalho para os médicos fazerem relatórios sobre os bordéis, as zonas, para eles saberem como... Que espaços definir para a cidade, onde deveriam ficar os bairros residenciais, os bairros... Então, os médicos iam lá e os médicos fizeram teses. Você vai na faculdade de medicina, tem teses médicas, 1872, 1800... E tudo isso começa na França em 1826. Tem um homem famoso, um Parent Châtelet, que faz um livro, A Prostituição em Paris no século XIX. E aí aparece a prostituição no Rio de Janeiro no século XIX, a prostituição em Nova York... Bom, então minha pesquisa foi feita muito mais na faculdade de Direito e de Medicina. E hoje eu penso que, afinal, quem inventou a prostituição, a figura da prostituta, foram os médicos. Porque foram eles que disseram, prostituta é uma mulher extravagante. Ela gosta de cheiros fortes, ela gosta da noite, ela gosta do teatro, ela gosta da máscara, ela é uma pessoa falsa, próxima das criminosas. E o Rousseau vai dizer que o teatro é negativo. O Rousseau é contra o teatro, né? Porque o teatro ensina você a ser quem você não é. A mentir. A mentir. Tem uma briga dele com o Diderot, não é? Mas o Rousseau, o homem natural lá dele, não é... A mulher, a rainha do lar é uma mulher que gosta de cores claras, que é meiga, que é doce, que não ri alto, que... Nossa, isso ainda vale para a etiqueta de hoje, né? Mas quem inventou isso? Foram as mulheres? Desculpe, não foram. Não é? Quem inventou isso? E, aliás, nessa época as mulheres nem sabiam dos órgãos sexuais que tinham, não é? Porque era proibido as mulheres saberem, porque o crânio é inferior. A mulher é muito próxima da aranha. Atualmente eu estou me especializando na aranha. As mulheres são muito próximas da aranha e não tem aranho, entendeu? E a aranha tem um problema, ela vive de um fio que ela tira de dentro de si mesma. Ela não é como a formiga que vai buscar o alimento lá fora. E ela tece uma teia
que é o Aristóteles falava que a teia da aranha é quadriculada como nunca, que é inteligente. O Marx fala que é uma arquiteta brilhante, a única coisa que não pensa, mas ela faz uma teia e nessa teia ela captura o aranho. Tá tudo no imaginário até agora. E aí ela come o aranho. Bom, o Lombroso, no seu livro La Donna Delinquente, La Donna Normale, La Prostituta Nata, ele tem um capítulo sobre as aranhas. Eu fui pesquisar aranha por causa do Lombroso. Entendi. Entendeu? E aí eu descobri a história da aranha, que é fascinante também. Mas vamos aí. Aí eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Quer dizer, a prostituta tem a ver com a aranha, porque ela tem teias. E aí a Louise Bourgeois fez uma aranha, lembra? Uma aranha gigante, que foi exposta aqui no Museu do Ibirapuera, Museu de Arte. Só que a aranha gigante, essa maior que essa sala, a aranha gigante da Louise Bourgeois, chama Mamãe. Chama mamãe? Mamã, porque é uma homenagem que ela fez à mãe dela, que era tapeceira. Entendeu? E a história da aranha, bom, vou falar rápido, se der tempo, dá tempo. Claro. A história da aranha vem do mito construído pelo Ovídio, no livro Metamorfoses, lá no século II, sei lá. E o Ovídio conta a história que a aranha era uma moça loira, bonita, que não tinha mãe, mas o pai era tapeceiro. E o pai fazia tapeçarias e ela aprendeu com o pai, era muito ligada ao pai, com muitos fios coloridos. E ela fazia cada tapeçaria maravilhosa. E a deusa Palas Atena falou, tapeceira sou eu, você não, vamos fazer um concurso aí para ver. Fez uma intervenção. E aí, enfim, ela ficou com muita inveja da Aracne, e a Aracne era uma mulher muito orgulhosa, tal, bonita, tal. Falou, então é o seguinte, destruiu a tapeçaria da Aracne. A Aracne falou, puxou um fio e começou a se suicidar. E a Palas Atena falou, não, você não vai embora, quem manda sou eu sou a deusa. Vem, volta, você vai virar uma aranha. E conforme ela vai falando, a barriga vai encolhendo, as patas... Essa é a origem da aranha. Por isso que a aranha, e pior, hein? Pior, a deusa condena a aranha, ela falou, você vai passar o resto da sua vida, você e toda a sua espécie, fazendo um só ato, que é ficar tecendo com um fio incolor. Por isso o branquinho. Porque o pai... Agora, outro dia eu ouvi um filósofo italiano falando sobre a aranha, e aí ele me explicou mais ainda. Ele explicou, bom, na Grécia existe o trabalho que é bios e o trabalho que é zoé. O trabalho que é bios é um trabalho criativo, artístico. O trabalho que é zoé é o trabalho repetitivo das fábricas, né? Você só aperta o botão, que é esse que passou, né? Zoé. Sim. E a Palas Atena transforma a Aracne do trabalho bios para o trabalho zoé. Olha, mecaniza que sofisticada a análise. Total. Castigo. E aí vocês aí, são eternamente castigados. E aí eu fui estudar a história da prostituição e de repente só se fala da aranha. Aí você entende por quê, né? Sim, só que depois eu fui a uma exposição no Itaú Cultural, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, que era uma exposição dos indígenas. E lá eles distribuíram uns caderninhos de educação às crianças indígenas. E lá tinha, de repente eu abri o livrinho, eles me deram, eu abri, e estava escrito a história da aranha encantada. E a história da aranha para os indígenas, sabe qual é? A aranha foi enviada por uma deusa, que mandou para a tribo um inseto, um bicho, que se você passar no braço das crianças, transmite o seu saber, que é tecer a partir de um fio que ela tira de dentro de si mesmo. Portanto, a tribo não fica sem roupas e nem sem casa. Caramba, uma sensacional. amiga. Eu falei, gente, por que no imaginário burguês, moderno, sei lá, a aranha é um monstro que vai devorar, você tem que ver uma aranha, você tem que matar rápido. E a aranha para os indígenas é uma amiga que vai dar uma saída. Que dá uma casa, um contorno, né? Nossa, Margarete Rago. Ó, temos aqui, evidentemente, pouco tempo, porque para ouvir você a gente tem que ficar aqui. Poderíamos ficar umas... Eu vou fazer uma versão do Provocação em que eu vou até a casa das pessoas. Ah, que gostoso. Vamos fazer isso? Só tem livro, hein? Então vamos combinar aqui que o primeiro lugar que eu vou vai ser na sua. Livro. Aí a gente grava lá mesmo, fica 3 horas falando. Fica à vontade, vem com Mas antes da gente terminar, ó, vou mostrar aqui também um dos mais recentes trabalhos do grupo de pesquisa que a Margarete Rago coordena. Está aqui, ó, Neoliberalismo, Feminismos e Contracondutas. Né?
Exatamente, para mostrar as contracondutas, as resistências, né? O Foucault fala, tem poder, mas tem resistências. Tem o governo do outro, mas tem as contracondutas. Sim. Então, por que a Silvia Federici não fala das contracondutas? Essa é a minha questão. Entendi. Margarete, pensar em contracondutas, a gente está vendo a guerra, né? E o Foucault, ele inverteu a frase do von Clausewitz, dizendo que a guerra não é a continuação da política por outros meios, é a política que é a continuação da guerra, né? Ele inverte aqui o nosso glorioso Foucault. Né? Mas aí ontem o Macron, para pensar nos franceses, o Fernando Novaes ficava falando que quando os franceses costumavam ser inteligentes, né? Ele dizia que... Ele fala isso até hoje, né? Mas o Macron apareceu lá nessas tensões aí da guerra contra o Irã, apareceu num bunker de submarinos nucleares, cantando a Marselhesa a capela, mas do lado de um submarino nuclear com um monte de macho em geral, né? Cantando a Marselhesa a capela. Lamentável. Com aquele som parece um som pastoral. Porque parece som de mosteiro. Assumiu tudo, né? Não é isso? Não assumiu tudo ali? Assumiu a extrema-direita, né? Estrutural, né? Estrutural. Assustador. Não, e ainda paga como descolado. Quer dizer, não é nada disso, né? Lamentável, lamentável. Não está tudo ali? Tá, você falou. Lamentável, né? Triste. Nossa, eu fiquei... Ferrou. Agora, então, eu não sei se eu estou sendo muito radical, não é? Mas eu acho que, olha, a direita é muito esperta para ficar rica, para explorar, mas ela é burra. Ela não gosta da cultura, ela não gosta da universidade, ela não gosta do pensamento. Então, ela não cria um mundo novo. Ela repõe o esgoto piorado, concorda? Então, nós estamos num mundo que... Agora, eu acho burrice porque ela não tem filhos, netos, não tem nenhum trans, nenhum gay, nenhuma feminista nas famílias. Então, todo mundo é o padrão normativo do século XIX. Impressionante. Quer dizer, que futuro elas vão ter, né? Que futuro e o ar, que ela também não respira esse ar? Tudo bem que more confortavelmente, mas e aí? Você tem que sair na rua. Por isso que é pior que o Admirável Mundo Novo, né? Por falar em Admirável Mundo Novo, antes de acabar aqui, o meu glorioso Voz de Minha Alma, põe na tela aqui essas fotografias que estão aí no nosso roteiro, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, especialmente a Margarete aqui numa foto gloriosa aqui, ó. Olha lá, ó. Fala para lá, que foto é essa? Você e seu irmão Antônio Rago, do lado de quem? Marx e Foucault. Quem diria esse encontro, hein? Vão dizer que é IA, né? Vão dizer que é inteligência artificial. Acredita que tem pessoas que estão me perguntando se é verdade? Eu fico... com o Foucault até poderia ter sido, isso né? É uma gozação que fizeram, porque eu tenho um gêmeo, que é esse aí, meu o Antônio Rago é seu irmão gêmeo. Filho, é um gêmeo que é professor na PUC, não é? E adoro Marx e o Corinthians. E o Corinthians. Ele fala do Marx com o Corinthians junto. E eu, Foucault, entendeu? Então, e aí a filha dele fez uma brincadeira porque tinham feito uma gozação comigo e o Foucault, não é? Entendeu? Então, foi uma brincadeira que a minha sobrinha Laura Rago, curadora também, fez com a IA, não é? Sensacional. Põe a outra, Leozão da Massa. Tem uma outra aqui da Margarete. A brincadeira dela era por conta dessa foto. É você abraçada com Foucault. Só que todo mundo veio me falar, mas que abraço lindo. Eu, não, gente, é mentira. É IA. Eu nunca vi o Foucault. Isso foi uma gozação que o Maurício Pellegrini, doutor agora, que se doutorou e fez comigo. Nós estamos apresentando o nosso Centro de Estudos Foucaultianos na Unicamp. E ele fez uma brincadeira para falar de mim. Começou a falar da professora Margarete, fez uma homenagem a mim. E aí ele pôs essa foto de gozação. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Foi assim. E aí, quando eu mostrei para minha sobrinha, ela fez a foto. Fez de todos juntos, né? Mas era bem de gozação, viu? Foi só para brincar. Para o pessoal não esquecer, a Margarete, apesar de amar e estudar o Foucault e ter mudado a nossa historiografia aqui, pensando inclusive na história das mulheres, ela nunca encontrou o Foucault pessoalmente, né? Eu pessoalmente não lamento, entendeu? Porque assim, eu não ia entender o que ele ia falar. Naquela época eu não entendia, eu era assim, muito radical também, como os marxistas, então eu achava que não. Imagina, para que isso da história da loucura? Só que aí uma pessoa ao meu lado foi internada no hospital psiquiátrico. E aí eu fiquei pensando, e será que eu também vou ser?
Aí eu fui parar num psiquiatra, doutor Isamitiba, que falou, venha por aqui, entendeu? Então, nós começamos a nos interessar. Poxa, a loucura é uma invenção. Quer dizer, em outras sociedades você tem o bobo da corte, mas ninguém interna o bobo da corte. E recentemente eu li um texto do Foucault de 1963, uma entrevista chamada A Água e a Loucura. A água e a loucura? A água e a loucura. E ele diz assim que no pensamento ocidental, hegemônico, né, dominante, a razão, o lugar da razão é a terra firme, é o solo onde você pisa. A água é o lugar da arte, da imaginação, sabe lá, né? Dos loucos, criminosos, né? Daí essa ideia de pôr o anal dos insensatos, né? Mandar embora pelos mares. E aí eu fiquei pensando nisso porque aconteceu de eu ter que fazer uma palestra na Universidade Federal de Uberlândia, na semana que aquele arquiteto chinês veio para cá, para São Paulo, e começou a criticar o represamento dos rios. Sim. Sabe? E aí teve uma homenagem a ele na Bienal de Arquitetura, aqui no Parque do Ibirapuera, ele falando como São Paulo... Por que São Paulo acabou com os rios? Tortura a natureza, então, né? E eu pensei, não é só com os rios, né? Isso é uma maneira de pensar que você elimina a imaginação. Eu sou filha de um músico, Antônio Rago, tá aqui, ó. que só tocou Fecha violão, aqui, ó. não fez outra coisa na vida. Se Olha, fizerem ele no YouTube... vocês vão ver Margarete ele Rago, Isso. aqui é o pai dela, era um galã musicista. Aqui, Tinha ó. um programa na televisão depois, foi subindo na carreira, teve um programa na televisão com a Hebe Camargo. Ah, é? Ele teve com a Hebe? Tinha um programa de Muitos televisão selinhos com a Hebe Camargo? Ele ficou famoso, ele criou um regional. Teve uma novela do SBT porque ele tocava as músicas dele. E uma delas chama Jamais Esquecerei. SBT fez uma homenagem a um músico de São Paulo, escolheu meu pai e a novela se chamou Jamais Esquecerei. E o Ivan Lins gravou. Então, tocava como valsa, como samba, como choro, e o Ivan Lins cantando. Mas eu estou contando o meu pai para dizer para vocês, quando a gente era criança, não é? Os gêmeos nasceram em 48, a minha irmã nasceu um pouquinho antes, somos 3. Nós pegamos uma época em que artista era sinônimo de vagabundo. Total. Era malandraço, né? E a gente apanhou. Antônio Rago, isso aqui é uma... Não, quer dizer, e o Foucault está fazendo a crítica de uma maneira de pensar que é hierárquica, em que você promove uns e destrói outros. E as pessoas se subjetivam, elas se constituem a partir desses olhares. Quer dizer, as mulheres viraram rainha do lar, por quê? Porque alguns médicos, alguns homens da elite disseram que isso é ser mulher? Ser homem é vestir roupa escura, não sei o que, não sei o que lá. Eles definiram, e aí ninguém sabe de onde vem, você não faz a história para saber como nasceu aquilo, você acha que sempre foi, que é natural. Só que quando você vai olhar para o século XVII e XVIII, os nobres não têm nada a ver com isso. Não existia prisão, não existia o hospício, não existe o nosso mundo. E o nosso mundo, desculpe, não deu certo. Por isso que nós vamos fazer um evento sobre a autogestão da Revolução Espanhola. Vai ser agora em abril, não vai? 23 de abril na Unicamp, vamos Tem um card aqui, Voz de Minha Alma, que é um evento que a Margarete, esse que ela está falando aqui, eu ponho na tela. Nós queremos fazer um evento em comemoração ao Foucault, mas é porque, assim, são 100 anos do Foucault e são 90 anos da Revolução Espanhola. E, para o meu grande espanto, a gente só estuda a Guerra Civil Espanhola, a destruição da Revolução Espanhola. Sim. E o que foi a Revolução Espanhola? Foram 3 anos de autogestão. Sensacional. Os operários tomaram as fábricas, os camponeses os campos, as mulheres criaram esse grupo Mujeres Libres, tinha 30 mil afiliadas, criaram cursos de capacitação às obreiras e nas pesquisas eu fui parar na Espanha e conheci as mulheres livres, já muito velhinhas, dizendo que se alguém não contar a nossa história, ninguém vai saber que nós existimos. E assim, teve SUS na Revolução Espanhola, teve liberatórios de la prostituição, sabe o que é isso? Chamavam as mulheres para falar, olha, se você quiser ser prostituta, você pode ser, mas você não nasceu para. Não é seu destino. Não é seu destino. Você pode... Isso que fez, na década de 90, Gabriela Leite, não é? Quando ela criou o movimento das trabalhadoras do sexo. E a gente se conheceu, olha que coisa interessante, não porque eu fui pesquisar... Eu estava pesquisando 1890, 1930.
Quando o livro foi publicado, eu defendi a tese e o livro foi publicado imediatamente. A Gabriela Leite pegou o livro, me telefonou e falou, você tem que vir lançar aqui com as prostitutas. E eu, eu estou falando das suas avós, né, de vocês. Fiquei com medo. Claro que eu fiquei com ela medo, sacou, né? Ela falou, não, pode vir. As prostitutas me abraçaram e disseram muito obrigada. Você nos pôs na história. Todo mundo tem história. Operário tem história, camponês tem história, prostituta não tinha. E sem história não existe cidadania. Sensacional, hein? Sensacional. Para que Nobel da Paz, né, Margarete? Se você ouviu isso. Meu Deus do céu, comecei a chorar, entendeu? Sim. Eu tinha que explicar todo dia na Unicamp por que estudar a história da prostituição, se prostituta é lumpen proletariado, não vai fazer a revolução, é reacionário. Eles repetiam o discurso do Lombroso, sem saber que era o Lombroso. Quer dizer, eu acho que assim, hoje eu sei essas coisas, mas é óbvio que quando eu tinha 20, 30 anos eu também não sabia. Sim. É que o tempo passou e a gente foi estudando, foi estar pensando, não sei o que, não sei o que lá, né? E aconteceram coisas. E a Gabriela Leite, que era fez sociologia na USP, né? Ela era líder das prostitutas, mas tinha feito sociologia na USP. Então, ela, né? Foi impressionante o encontro com ela, entendeu? E ela fazia isso mesmo, dizia para as prostitutas, se você quiser ser prostituta, você pode ser, mas você não é obrigada, não é natureza, isso não existe. Você não nasceu para isso. Você não precisa se subjetivar se assujeitando. O Foucault fala em sujeição, as relações de poder que te abafam, dominam e tudo, e você a resistência, como você interpreta isso. Você pode dizer sim, ou você ter a arte de não ser governado, as contracondutas. Quer dizer, é claro, eu sou da geração que pegou essa explosão, foi mais de 68, né? Foi muito forte. Nem os homens queriam ser os homens que eram os pais, nem as mulheres queriam ser as mulheres que eram as mães. Foi uma explosão, não é? Na década de 70, assim, e deu Caetano Veloso, Chico Buarque, não à toa, né? Ney Matogrosso, Zé Celso Martinez Correia. Era ditadura militar. E olha o que a gente pegou de Novos Baianos chegando. Quer dizer, tinha crítica, não é? Sim. Então foi muito impressionante tudo isso. Você acha que a gente é mais conservador hoje, em 2026, pensando nessa explosão cultural que você mencionou? Então, eu acho que assim, eu vejo o mundo atualmente muito difícil de interpretar e muito, assim, há grupos muito brilhantes. De repente você vê um grupo musical impressionante, né? De repente você vê uns alunos falando, eu fico, nossa, olha o que eles estão falando. E de repente você vê uma extrema-direita que você imaginou que não existiria mais, que era a página virada, não é? Então, assim, a sensação de subir os degraus e afundar. E eu estava pensando isso, puxa, nós voltamos ao ano de 1940, porque antes de 60, de 70, né? Quando eu encontro um texto do Foucault, dizendo, que não está traduzido, que se chama A Tortura é a Razão, La Torture c'est la Raison, é uma entrevista e ele está dizendo, nós perdemos todas as referências, nós voltamos à estaca zero. Ele está falando isso em 1977, eu estava falando isso em 2022. 1977. Você olha para Cuba, não é Cuba o caminho, não é a União Soviética, não tem para onde olhar mais. Nós voltamos à estaca zero, aliás, nós voltamos a 1830. Aí o entrevistador fala assim, então o senhor é muito pessimista. Ele fala, não, ao contrário, como tudo desmoronou, eu acho que está tudo para ser feito. Então o mundo está aberto para a gente inventar outros modos de existência. Porque a amizade só pode ser entre mulher com mulher, homem com homem, menino com menino? Eu não posso ser amiga de um homem que não seja gay? É muito difícil ser amiga de um homem que não seja gay, porque não é, a primeira questão, todos os professores que eu levei convidados na Unicamp, eu tive que explicar que eles não eram seus namorados. Não é nada, não é profissional a relação, é meu amigo, nada. Ou se você falar que é gay, pronto. Aí resolve. Então, assim, brutal, quer dizer, né? por que você não pode ser amiga? Quer dizer, eu posso ser amiga de um menino de 15 anos se eu for a professora. Então, Foucault está fazendo essa crítica, porque o mundo é tão empobrecido. Sim. E eu acho que hoje tudo está sendo muito criticado. Então, não sei, tanto a gente pode ir para cá como para lá, como... Tá difícil de saber, né? Tá difícil. Margarete Rago, ó,
Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez e agora aqui no estúdio presencialmente. Sempre uma alegria te ouvir. Obrigada. Tem aqui, né, não só a pena a pena no sentido da escrita crítica do filósofo, mas é uma historiadora dessas, Obrigada. não só pioneiras, mas que continua assim com um brilho desses de dar esperança mesmo na gente. E para acabar aqui, antes que a gente seja defenestrado do francês fenestre, né? Olhando para as lentes da verdade ou da contraconduta da verdade, o que é anarquismo? Anarquismo é um desejo de liberdade, né? É um modo de vida em que a coletividade escolhe, decide. Não precisa ter Estado, não precisa ter pastor, não precisa ter alguém te... É autogestão, né? A ideia de que você pode se autogerir. Como diziam os gregos lá atrás, que é uma herança que passou para os anarquistas. Se você pegar o Bakunin, ele tem um livro chamado Deus e o Estado, que você lê o Foucault falando, você fala, o Bakunin está falando um século antes. O que o Maio de 68 falou, Emma Goldman, as mulheres falaram lá atrás. E se você vai mais para trás ainda, tem muita gente, Christine de Pizan, século XVI, não é? É impressionante. Então, o anarquismo é sem governo. Não é? É a ideia de autogestão, é a ideia de, deixa que eu cuido de mim. Você pode me ajudar, me dar uns palpos, dizer se eu estou feio ou bonito. Mas não vem me submeter, né? Mas é diferente de você dizer a minha verdade. Eu sei de mim, uma coletividade pode... Veja o sucesso que é o MST, não é? Fala sério. Não é? E a autogestão na Espanha, ela deveria ser conhecida, não abafada. Porque, assim, foi uma pena porque a Gabriela Leite morreu quando eu fazia essa pesquisa das mulheres livres na Espanha. Não deu tempo de eu contar para ela que o que ela estava fazendo tinha história, que tinha acontecido 60 anos antes na Espanha, que eu tinha conhecido aquelas velhinhas que eram jovens. Entendeu? Então, assim, e história é fundamental porque ela te dá referências. Ela, não é a família para você, ela te dá um contexto, ela te situa, te localiza, não é? E desnaturaliza. Então, eu acho que assim, tem um lance de que a história é liberdade e é isso que o anarquismo defende, né? É uma ideia de que a gente tem capacidade de criar outros modos de vida, outras relações, outros afetos e viver melhor. E para finalizar, eu quero contar para vocês, porque assim eu aprendi essa palavra faz 40 anos, com uma professora que morreu recentemente, a Eleni Varicaz. O companheiro dela está aqui na USP dando um curso, Michel Levy. A companheira Eleni Varicaz foi minha professora quando eu fazia o doutorado na Unicamp, mas eu nunca me esqueci era uma feminista grega, francesa, assim, incrível. E ela falou uma palavra que eu estou passando para todo mundo, porque também me espantando, porque a gente não conhece. Qual é o oposto de misoginia? Misoginia é ódio à cultura, às mulheres e à cultura. E o amor? É o quê? Filoginia. Aí eu pensei, olha, quantos homens filógenos existem e quantas mulheres misóginas existem, não é? Sim. Quer dizer, não é, o sujeito universal não existe, não é? Exatamente. Então, e é importante que a gente tenha vocabulário para a gente nomear práticas que, de repente, se você não nomeia, elas passam batido, não é? Quer dizer, você vai numa manifestação feminista, tem um monte de homem ajudando, não é? Quer dizer, então... Quer dizer, eu estou radicalizando, mas no cotidiano mesmo, na minha própria vida, não é? Quantos homens me ajudaram na carreira? E foi relações profissionais. Eu fui dar aula na Columbia University, porque um professor insistiu para eu fazer o concurso. Aí você... Se ele não tivesse falado para eu fazer o concurso... Quer dizer, eu fiz o concurso, mas eu não ia atrás sozinha. Então, assim, muitas pessoas me ajudaram. Então, eu quero ter o conceito porque senão o mundo fica muito triste, né? Se eu achar que só tem gente misógina, eu quero saber das pessoas filógenas. Eu quero saber das experiências autogestionárias. Fascismo eu sei, eu já estou cansada de falar do fascismo. Margarete Rago, muito obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você pelo convite. Gente, despeça-se seu grande público, Margarete. Bom, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Eu adoro falar e contar minhas histórias. Mas eu gosto mesmo de cantar, qualquer dia eu vou cantar. Ah, é? Canta um trechinho para acabar assim, então. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu.
Não fui eu nem ninguém, o amor acontece na vida. Estava desprevenido, por um acaso eu também. E como amor é importante e querido, em nossas vidas vazias deu-se o encontro também. Quem inventou o amor não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não fui eu, foi você. Agora eu estou copiando o Caymmi. É o Caymmi. Lindamente. É o Caymmi que faz. Fala, Foi você. A culpa é tua. E que bom, né? Que bom. Margarete, beijo. Obrigada. Grande público. Até semana que vem. Tchau. E aí, Chico, vamos me incorporar, amigo? Velho, agora. Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Acompanha na DCL. Pô, entrar agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.